Às vezes, tudo o que é preciso é um pouco de silêncio. Um espaço interno onde a mente desacelera e o coração fica menos defensivo. É nesse espaço que este tema começa a fazer sentido. Se fizer sentido para você, se inscreve no canal e vem caminhar junto nessa reflexão. Existe um momento específico na vida em que algo não acontece. Não é um atraso simples, não é um obstáculo passageiro. É um fechamento real. Uma porta que parecia certa, promissora, quase garantida, simplesmente não se abre. E o que acontece dentro da pessoa nesse instante é quase sempre o mesmo movimento automático. A mente se vira contra si. A primeira reação raramente é observar o contexto. O primeiro impulso é apontar o dedo para dentro. Surge a sensação de inadequação, como se houvesse algo estruturalmente errado. A pessoa começa a revisar a própria história em busca de falhas invisíveis, tentando encontrar o defeito que justificaria aquela negativa. Esse processo machuca, porque, na maioria das vezes, o esforço foi real. Houve tentativa, dedicação, persistência. Não foi descaso, não foi abandono precoce. Foi entrega dentro dos limites possíveis. Ainda assim, nada fluiu, nada se encaixou, e quando a lógica do esforço não produz resultado, o vazio que se abre é profundo. A sensação não é apenas de frustração, mas de injustiça silenciosa, como se o mundo tivesse ignorado algo legítimo, como se houvesse uma quebra no acordo implícito entre tentar e receber. Nesse estado, a pessoa começa a se sentir isolada, não necessariamente sozinha fisicamente, mas deslocada da própria trajetória. Surge a pergunta que corrói por dentro: por que para os outros parece funcionar e para mim não? Essa comparação raramente é dita em voz alta, mas pulsa no fundo da percepção. Ela gera uma sensação de abandono sutil, como se algo maior tivesse virado o rosto. E é nesse ponto que o erro mais comum acontece: confundir fechamento com desvalor. A mente humana tem dificuldade em lidar com o não quando ele não vem acompanhado de uma explicação clara. Quando a razão não encontra causa visível, ela inventa uma, e quase sempre essa invenção recai sobre a identidade. A pessoa passa a acreditar que o problema é quem ela é, não onde está tentando entrar. Esse deslocamento interno cria um peso desnecessário. A dor deixa de ser apenas pela porta fechada e passa a ser uma dor sobre existir. O curioso é que esse padrão se repete em diferentes áreas da vida. Relacionamentos que não avançam, trabalhos que não se sustentam, projetos que parecem promissores, mas nunca ganham corpo. A repetição cria uma narrativa interna perigosa, a de que existe uma falha constante, quase um defeito invisível que acompanha a pessoa onde quer que ela vá. Essa narrativa, quando não questionada, se transforma em identidade, e uma identidade construída sobre fracasso começa a distorcer a percepção da realidade. Mas existe um ponto raramente observado nesse processo, um detalhe que passa despercebido justamente porque não é ensinado a ser visto. Nem toda porta fechada responde à lógica do mérito. Nem toda recusa é uma avaliação de valor. Há situações em que o encaixe simplesmente não existe, mesmo quando todos os requisitos aparentes estão presentes. Isso não significa incompetência, significa ausência de sintonia. Sintonia não é algo místico no sentido fantasioso, é um ajuste fino entre quem se é, o momento vivido e o ambiente envolvido. Quando esse ajuste não acontece, a energia não circula, tudo fica pesado, cada passo exige força excessiva, pequenos obstáculos se acumulam, o desgaste aumenta, e ainda assim a pessoa insiste, acreditando que insistir é virtude, quando na verdade pode ser apenas medo de soltar. O sofrimento cresce porque existe uma expectativa social profundamente enraizada de que desistir é falhar. Pouco se fala sobre o valor de reconhecer limites de encaixe. Pouco se ensina sobre a inteligência de perceber quando algo não responde, não reverbera, não devolve. A cultura da insistência cega cria indivíduos exaustos, tentando arrombar portas que não foram feitas para eles.
enquanto outras, talvez mais alinhadas, permanecem invisíveis por estarem fora do foco obsessivo. Nesse estágio emocional, a pessoa começa a se sentir impotente, não porque não faz nada, mas porque nada do que faz parece suficiente. A impotência não vem da falta de ação, mas da ausência de resposta. É como falar em um lugar onde o som não ecoa. Com o tempo, essa sensação corrói a confiança básica na própria intuição. A pessoa passa a duvidar não apenas das escolhas, mas da capacidade de escolher. E é exatamente aqui que o entendimento precisa mudar de eixo. O fechamento de uma porta não precisa ser interpretado como uma sentença. Ele pode ser um dado, um sinal neutro, antes de qualquer julgamento. Um indicativo de que algo naquela configuração específica não está em harmonia. O problema não está em sentir a dor do fechamento. Isso é humano. O problema está em transformar essa dor em identidade. Quando se observa com mais atenção, percebe-se que muitos fechamentos acontecem justamente após períodos intensos de esforço, não no começo, não quando a pessoa ainda está testando, mas quando ela já investiu energia suficiente para criar vínculo emocional com o resultado. Isso torna o impacto maior, porque a frustração não atinge apenas o plano prático, mas o simbólico. A pessoa não perde só uma oportunidade, ela perde uma expectativa de futuro. Essa perda gera luto, um luto silencioso, pouco reconhecido. Não há rituais para perdas que nunca chegaram a existir concretamente. Não há validação social para dores que não têm forma. Então a pessoa sofre sozinha, tentando seguir adiante enquanto carrega a sensação de ter sido rejeitada pela própria vida. O que raramente se considera é que o fechamento não precisa ser um veredito sobre quem a pessoa é, mas uma proteção contra o que ela ainda não vê. No momento do impacto, isso parece absurdo. A mente não aceita facilmente a ideia de proteção quando o que se sente é perda. Mas a vida não opera apenas no curto prazo. Há caminhos que parecem corretos no presente e se revelariam destrutivos no futuro. Há encontros que seduzem agora e aprisionariam depois. Há ambientes que oferecem validação imediata e drenariam a essência ao longo do tempo. Quando a porta se fecha, a mente olha para trás, mas talvez o olhar mais honesto seja para dentro, não para se acusar, mas para se observar, para perceber se aquela insistência vinha de alinhamento real ou apenas de necessidade de provar algo. Porque muitas vezes o que dói não é a porta fechada, mas o espelho que ela levanta. E esse espelho mostra algo desconfortável, que nem tudo o que se deseja é de fato compatível com quem se é naquele momento. E reconhecer isso não diminui ninguém. Pelo contrário, é um gesto de maturidade silenciosa. É o começo de uma escuta mais profunda, uma escuta que não busca respostas rápidas, mas sentido. Quando a culpa começa a se dissolver, surge espaço para outra pergunta, muito mais honesta e menos violenta. Será que essa porta precisava mesmo se abrir? Nem tudo na vida responde à lógica direta do esforço. Existe uma ideia profundamente enraizada de que tentar mais, insistir mais e se dedicar mais sempre produzirá resultado. Mas a realidade mostra algo mais complexo. Há situações em que todo movimento parece correto, todo passo parece bem calculado, e ainda assim nada responde. É como falar uma língua perfeitamente articulada em um lugar onde ninguém entende aquele idioma. Não falta clareza na fala, falta sintonia no ambiente. Essa sintonia não é algo abstrato ou distante da vida comum. Ela se manifesta de formas simples, quase banais. Um lugar pode parecer perfeito no papel, mas internamente gera tensão. Uma relação pode ser desejada, planejada, idealizada, mas o corpo reage com desconforto. Um trabalho pode oferecer segurança, status ou crescimento, mas algo dentro começa a se fechar. Quando existe compatibilidade real, a energia circula. Quando não existe, tudo trava, mesmo que a oportunidade pareça impecável aos olhos de fora. A receptividade funciona como uma via de mão dupla. Não basta querer entrar, o espaço precisa poder receber. Não basta desejar alguém,
A outra pessoa precisa conseguir sustentar aquela troca. Quando essa reciprocidade não existe, o fluxo se rompe, e o rompimento raramente acontece de forma abrupta no início. Ele começa sutil, quase educado. Um atraso aqui, um desencontro ali, uma promessa que não se confirma, um silêncio fora de lugar. Pequenos sinais que, isoladamente, parecem irrelevantes, mas juntos desenham um padrão. O problema é que a mente humana tem dificuldade em respeitar sinais quando há apego. Quando o desejo é grande, os avisos são reinterpretados como desafios. O desconforto vira teste, o atraso vira aprovação, o não vira convite para insistir. Essa distorção acontece porque existe uma confusão comum entre persistência e negação da realidade. Persistir em algo que responde é diferente de insistir em algo que não devolve. Os sinais raramente gritam, eles sussurram. Uma sensação estranha antes de uma decisão, um cansaço que surge sem motivo aparente, um ambiente que parece sugar energia, uma repetição quase constrangedora de obstáculos. Não são punições, são informações. Mas para percebê-las, é preciso um nível de escuta que vai além da lógica imediata. É preciso observar como o corpo reage, como a mente se comporta, como o entorno responde. Quando esses sinais são ignorados por tempo suficiente, algo muda na dinâmica. O que antes era apenas resistência começa a se tornar bloqueio. A vida deixa de apenas dificultar e passa a interromper. E é nesse ponto que muitas tradições, experiências e relatos convergem para uma mesma compreensão. Existe uma inteligência maior que atua quando a pessoa não consegue mais se proteger sozinha. Essa intervenção não precisa ser entendida de forma religiosa. Não se trata de castigo, julgamento ou correção moral. Trata-se de contenção, de evitar um dano maior quando a consciência individual está tomada pelo apego, pela ilusão ou pela teimosia. É como alguém retirar um objeto perigoso da mão de uma criança que não percebe o risco. A retirada gera choro, revolta, incompreensão, mas evita uma ferida profunda. E esse espelho mostra algo desconfortável, que nem tudo que se deseja é de fato compatível com quem se é naquele momento. E reconhecer isso não diminui ninguém. Pelo contrário, é um gesto de maturidade silenciosa. É o começo de uma escuta mais profunda, uma escuta que não busca respostas rápidas, mas sentido. Quando a culpa começa a se dissolver, surge espaço para outra pergunta, muito mais honesta e menos violenta. Será que essa porta precisava mesmo se abrir? Nem tudo na vida responde à lógica direta do esforço. Existe uma ideia profundamente enraizada de que tentar mais, insistir mais e se dedicar mais sempre produzirá resultado. Mas a realidade mostra algo mais complexo. Há situações em que todo movimento parece correto, todo passo parece bem calculado, e ainda assim nada responde. É como falar uma língua perfeitamente articulada em um lugar onde ninguém entende aquele idioma. Não falta clareza na fala, falta sintonia no ambiente. Essa sintonia não é algo abstrato ou distante da vida comum. Ela se manifesta de formas simples, quase banais. Um lugar pode parecer perfeito no papel, mas internamente gera tensão. Uma relação pode ser desejada, planejada, idealizada, mas o corpo reage com desconforto. Um trabalho pode oferecer segurança, status ou crescimento, mas algo dentro começa a se fechar. Quando existe compatibilidade real, a energia circula. Quando não existe, tudo trava, mesmo que a oportunidade pareça impecável aos olhos de fora. A receptividade funciona como uma via de mão dupla. Não basta querer entrar, o espaço precisa poder receber. Não basta desejar alguém, a outra pessoa precisa conseguir sustentar aquela troca. Quando essa reciprocidade não existe, o fluxo se rompe, e o rompimento raramente acontece de forma abrupta no início. Ele começa sutil, quase educado. Um atraso aqui, um desencontro ali, uma promessa que não se confirma, um silêncio fora de lugar. Pequenos sinais que, isoladamente, parecem irrelevantes, mas juntos desenham um padrão. O problema é que a mente humana tem dificuldade em respeitar sinais quando há apego. Quando o desejo é grande,
Os avisos são reinterpretados como desafios. O desconforto vira teste, o atraso vira aprovação, o não vira convite para insistir. Essa distorção acontece porque existe uma confusão comum entre persistência e negação da realidade. Persistir em algo que responde é diferente de insistir em algo que não devolve. Os sinais raramente gritam, eles sussurram. Uma sensação estranha antes de uma decisão, um cansaço que surge sem motivo aparente, um ambiente que parece sugar energia, uma repetição quase constrangedora de obstáculos. Não são punições, são informações. Mas para percebê-las, é preciso um nível de escuta que vai além da lógica imediata. É preciso observar como o corpo reage, como a mente se comporta, como o entorno responde. Quando esses sinais são ignorados por tempo suficiente, algo muda na dinâmica. O que antes era apenas resistência começa a se tornar bloqueio. A vida deixa de apenas dificultar e passa a interromper. E é nesse ponto que muitas tradições, experiências e relatos convergem para uma mesma compreensão. Existe uma inteligência maior que atua quando a pessoa não consegue mais se proteger sozinha. Essa intervenção não precisa ser entendida de forma religiosa. Não se trata de castigo, julgamento ou correção moral. Trata-se de contenção, de evitar um dano maior quando a consciência individual está tomada pelo apego, pela ilusão ou pela teimosia. É como alguém retirar um objeto perigoso da mão de uma criança que não percebe o risco. A retirada gera choro, revolta, incompreensão, mas evita uma ferida profunda. Quando a porta se fecha de forma definitiva, geralmente após uma sequência clara de avisos, a sensação inicial é de violência emocional. Tudo parece desandar ao mesmo tempo. Planos caem, relações se rompem, caminhos se tornam inacessíveis. A mente interpreta isso como colapso, mas muitas vezes é contenção, uma interrupção necessária para impedir que algo se consolide de forma destrutiva. O mais difícil nesse processo é aceitar que a proteção nem sempre se apresenta como conforto. Às vezes, proteger é frustrar, é impedir que algo avance porque avançar custaria caro demais no futuro. Há caminhos que parecem corretos apenas porque são conhecidos. Há pessoas que atraem apenas porque preenchem vazios momentâneos. Há ambientes que seduzem porque oferecem validação rápida, mesmo que cobrem a alma aos poucos. A espiritualidade, entendida aqui como uma camada mais ampla de inteligência da vida, não age para satisfazer desejos imediatos. Ela responde à coerência de longo prazo. Observa não apenas o que a pessoa quer agora, mas o que aquele caminho produziria em 5, 10, 20 anos. Observa os vínculos energéticos, as consequências emocionais, os desgastes invisíveis. Quando a projeção futura aponta para dor prolongada, esvaziamento ou perda de essência, o bloqueio se torna um ato de cuidado. É por isso que muitas pessoas só compreendem um fechamento anos depois. No momento, tudo parecia injusto. Mais tarde, ao olhar para trás, a percepção muda. Surge a clareza de que se aquilo tivesse dado certo, teria custado algo essencial. A frustração momentânea foi pequena perto do que foi evitado. Mas essa compreensão só chega quando a pessoa já não está mais emocionalmente presa ao resultado que desejava. Enquanto isso, o sofrimento existe, e ele não deve ser negado. O erro não está em sentir dor, está em lutar contra a mensagem contida nela. Quando a dor é ouvida, ela orienta. Quando é combatida, ela se intensifica. A resistência prolonga o sofrimento. A escuta transforma. Receptividade não se cria apenas com esforço técnico. Ela envolve estado interno, envolve coerência entre intenção, ação e vibração emocional. Um ambiente pode exigir mais do que competência. Pode exigir maturidade emocional, presença, equilíbrio. Uma relação pode exigir mais do que amor. Pode exigir estabilidade, disponibilidade, responsabilidade. Quando esses elementos ainda não estão integrados, a vida segura a porta. Isso não significa que a pessoa nunca estará pronta.
significa apenas que agora não é o momento, ou que aquele não é o lugar, ou que aquela não é a forma. A recusa não é definitiva sobre a identidade, mas específica sobre a combinação. E isso muda tudo. Quando se entende esse ponto, a pergunta deixa de ser o que há de errado comigo e passa a ser o que essa situação está me mostrando. Essa mudança de eixo reduz a culpa e amplia a percepção. A pessoa começa a observar padrões, a perceber onde há fluidez e onde há desgaste, onde há troca e onde há exaustão. Com o tempo, a sensibilidade aumenta, os sinais ficam mais claros, o corpo responde mais rápido, a intuição ganha espaço. E então algo curioso acontece. As portas que precisam se fechar doem menos, porque já não são vistas como rejeição, mas como redirecionamento. A confiança não está mais em controlar o caminho, mas em confiar na inteligência do fluxo. A pessoa começa a perceber que a vida não está contra ela quando diz não. Está, muitas vezes, evitando que ela se perca tentando se encaixar onde nunca caberia inteira. Nesse ponto, a frustração começa a se transformar em discernimento. E o discernimento abre espaço para algo mais raro: alinhamento. Existe uma diferença perceptível, quase física, entre quando algo é forçado e quando algo é verdadeiro. Quando é verdadeiro, o caminho não se torna perfeito, mas se torna transitável. As dificuldades existem, porém não drenam. Os desafios surgem, mas ensinam. Há uma sensação de continuidade, como se cada passo, mesmo exigente, tivesse sentido. Quando não é, o esforço vira peso. Nada se sustenta. O cansaço aparece cedo. A motivação oscila. A pessoa começa a negociar consigo mesma para permanecer onde já não há vitalidade. O fluxo não é ausência de trabalho, é ausência de atrito desnecessário. É quando a energia investida retorna de alguma forma, mesmo que não imediatamente. É quando a pessoa sente que está no lugar certo, ainda que no tempo errado. Quando não há fluxo, tudo parece exigir mais do que deveria. O mesmo gesto pesa mais, a mesma decisão custa mais, a mesma escolha cobra um preço emocional alto demais. Forçar um caminho onde não há resposta cria atraso, não apenas atraso externo, mas interno. A pessoa passa anos tentando manter algo que nunca se estabiliza. Relações que exigem explicações constantes, trabalhos que pedem adaptações contínuas da essência, ambientes que solicitam silenciamento de partes importantes do ser. O problema não é a dificuldade em si, mas a necessidade constante de se diminuir para caber. Portas fechadas, quando vistas com distância, revelam algo essencial. Evitam prisões longas. Nem toda prisão tem grades visíveis. Algumas se apresentam como compromissos, promessas, contratos, expectativas sociais. A pessoa entra acreditando que é crescimento, mas aos poucos percebe que está apenas sobrevivendo. A energia diminui, a alegria se torna rara, o brilho vai sendo trocado por estabilidade vazia. O livramento quase nunca é celebrado no momento em que acontece. Ele se parece muito com perda. A mente humana não diferencia facilmente frustração de proteção. Só com o tempo é possível perceber que aquilo que parecia uma grande oportunidade teria se tornado um grande desgaste, que aquela relação desejada teria exigido concessões irreversíveis, que aquele caminho aparentemente promissor teria afastado a pessoa de si mesma. Alinhamento verdadeiro não nasce da imposição. Ele surge quando há movimento consciente, quando a pessoa se move sem se violentar, quando age, mas escuta, quando observa os sinais sem paranoia, mas também sem arrogância. Alinhamento exige presença, exige percepção do corpo, das emoções, do ambiente, exige honestidade para admitir quando algo não está funcionando, mesmo que o ego ainda queira insistir. A gratidão desempenha um papel silencioso nesse processo, não como fórmula mágica, mas como estado interno que amplia a percepção. Quem vive apenas no modo da cobrança perde a capacidade de enxergar o que já está funcionando. A gratidão não paralisa, ela estabiliza. Ela cria um terreno interno fértil para que novas possibilidades surjam sem violência.
Quando a pessoa reconhece o que tem, ela se move a partir de inteireza, não de carência. Ler os sinais não significa abandonar a razão, significa integrá-la. Os sinais aparecem na repetição, na sensação recorrente, no padrão que insiste em se mostrar. Quando algo precisa ser forçado o tempo todo, talvez não seja construção, mas resistência. Quando algo se apresenta com naturalidade progressiva, mesmo exigindo esforço, talvez seja caminho. Respeitar o fluxo não é passividade, é inteligência adaptativa. É saber quando avançar e quando recuar, quando insistir e quando soltar. A água não enfrenta a pedra de frente, ela contorna e, ao contornar, chega. Forçar é bater de frente com o que não cede. Fluir é encontrar passagem sem se destruir. Há um momento específico em que a pessoa percebe que não precisa mais convencer a vida de nada. Ela começa a entender que o que é seu encontra forma de se manifestar, que o que não é, por mais desejado que seja, acaba se dissolvendo. Essa compreensão traz alívio, não elimina a dor das perdas, mas reduz o desespero. A confiança muda de lugar, sai do controle e vai para a coerência. Quando o alinhamento acontece, algo curioso se revela. A pessoa não se sente maior, mas mais inteira. Não se sente vencedora, mas em paz. As escolhas passam a respeitar limites internos. O sucesso deixa de ser apenas resultado externo e passa a ser sensação de congruência. A vida começa a responder não porque foi forçada, mas porque encontrou espaço para acontecer. Nesse ponto, as portas que se abrem não precisam ser empurradas, elas se apresentam. E as que se fecham já não são vistas como inimigas, são compreendidas como ajustes, como correções de rota, como gestos silenciosos de cuidado. O universo, entendido aqui como a inteligência que organiza os encontros e desencontros da existência, não opera por punição, ele opera por alinhamento. Quando algo não é para ser, insistir não torna mais verdadeiro, apenas prolonga o desgaste. Quando algo é para ser, mesmo os desvios fazem parte do caminho. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. A pessoa aprende a caminhar sem atropelar a própria intuição. Aprende a ouvir o que não é dito em palavras. Aprende a confiar na coerência invisível que sustenta a realidade. E então, com o passar do tempo, uma percepção se consolida. Aquilo que foi negado no passado não foi uma falha do destino, mas um ajuste fino, uma reorganização silenciosa para que o essencial não se perdesse. O fechamento não foi castigo, foi livramento, foi redirecionamento, foi proteção disfarçada de frustração. No fim, o entendimento mais profundo é simples, embora não seja fácil de aceitar no início. O universo não fecha portas para ferir, fecha para alinhar. Não bloqueia caminhos por crueldade, mas por coerência. E quando a pessoa para de lutar contra isso, algo se acalma. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um percurso, imperfeito, exigente, mas verdadeiro.